Se a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Você está com a Bíblia aí, a palavra de Deus? Glória a Deus, que maravilha podemos estar reunidos aqui, né? É uma dádiva, temos saúde no dia de hoje para nos encontrarmos aqui nesse domingo. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse lá no livro de Atos dos Apóstolos, aproveitando a bela mensagem que o pastor Domingos ministrou domingo passado. Deus ministrou outras 6 mensagens, eu quero compartilhar a primeira delas com os irmãos, lá em Atos, capítulo de número 15, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Aproveitando aquele texto, e vou trabalhar também, Atos, capítulo 2, 44, que diz: os que criam, mantinham-se unidos. Amém? Diga comigo assim: os que criam, mantinham-se unidos. Agora vamos lá em Atos 15, 36 em diante. Atos capítulo 15, versículo de número 36 até o 41. Diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aleluia! Pode se assentar aí. Você que trouxe seu bloco de anotação, seus smartphones, sua caneta, parabéns. Você que não trouxe, traga no próximo domingo, porque talvez você vai ser escalado aí para ministrar a palavra, né, nos pequenos grupos, e aí eu creio que aquilo que o Espírito Santo falar com você, vai falar com muitas pessoas ali na célula também. Irmãos, o tema dessa mensagem é uma segunda chance. Diga comigo, uma segunda chance. Sabe, Deus, Ele valoriza as pessoas. Deus sempre valoriza as pessoas. Por isso nós estamos vivendo um tempo da graça tão poderoso. E Deus nunca desiste das pessoas. Ele sempre está renovando a fé das pessoas. Ele está sempre chamando as pessoas novamente. E Ele sempre está dando uma segunda chance. Aleluia. Então Deus não desiste delas. E nós também somos chamados a restaurar aqueles que se afastaram e irão retornar para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, para os grupos pequenos. Deus está fazendo algo tremendo e poderoso. Então Deus valoriza pessoas. Então nós temos aprendido princípios que podem transformar a nossa forma de viver como igreja. Eu estava ouvindo aquela mensagem de domingo passado, porque eu fui ministrar lá no Milênio, a ceia, e não pude ver a mensagem aqui ao vivo, mas assisti ela toda pelo YouTube, tá? E Deus falou tremendamente comigo. E aí, lendo também Atos 2,44, o texto muito forte veio ao meu coração essa semana. Os que criam, mantinham-se unidos, aleluia, e tinham tudo em comum. Mas essa primeira parte do versículo falou muito forte, mantinham-se unidos. Fala para o seu irmão, mantenha-se unido comigo. O que é que tem muito valor para você? Tem alguma coisa que tem muito valor para você? Hoje é dia dos pais, os pais, o valor para o pai, o que tem um grande valor para um pai é um filho, uma filha. Então isso é algo de muito valor. Agora imagine se algo que você tem muito valor e muito ama for perdido. Vai imaginando aí, o que você estaria disposto a fazer
para recuperar aquilo que tem um grande valor, o que você estaria disposto? Se você perdesse isso, o que você estaria disposto a fazer? Imagine, por exemplo, que você está andando em algum lugar, de repente, você perde a sua aliança de casamento. Meu Deus, dá até briga, né? Se perder a aliança de casamento, dá até briga. Ah? Talvez em alguns lugares, né? Que imagina se você perdesse a aliança de casamento. A pessoa podia pensar assim, mas é só uma aliança, eu compro outra. Eu vou lá no Orives lá, e mando fazer outra mais bonita ainda. Mas você entende que aquilo não é só um objeto. Aquilo é uma aliança, aquilo tem um valor. Diante de Deus, diante das pessoas, diante das testemunhas, né? Teve uma celebração, aquilo tem um valor. Então, não é só um objeto, mas é o valor que aquilo representa. Então, o que você faz? Você vai fazer o caminho por onde você perdeu aquela aliança. É ou não é? Você vai voltar lá, você vai fazer o caminho. Por quê? Porque você precisa achar aquilo, porque aquilo tem um grande valor. Ou você abaixa, né, nos móveis, procura embaixo da cama, procura nos cantinhos da casa, abre até o ralo do banheiro, se tiver caído, você abre o ralo, você põe a mão lá dentro, você procura até achar. Então, você pede até ajuda para outras pessoas, olha, me ajuda, por favor, eu preciso achar essa aliança, porque ela tem um grande valor para mim. Se nós somos capazes de procurar insistentemente algo que tem valor para nós, nós precisamos entender algo como igreja. Quanto valor uma pessoa tem para Deus? Você já parou para pensar quanto valor uma pessoa tem para Deus? O que mais Deus valoriza? O que é que Deus mais valoriza? João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui a resposta: Deus valoriza pessoas. Diga comigo, Deus valoriza pessoas. Então Deus não entregou uma coisa, Deus não entregou um objeto, Deus entregou uma pessoa, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os pecados das pessoas. Então Jesus veio para buscar e salvar pessoas, e a Bíblia mostra repetidamente Jesus se aproximando de pessoas. Nós temos ouvido aqui culto após culto, Jesus se aproximando, por exemplo, de pessoas que estavam feridas e curando essas pessoas. É ou não é? Nós ouvimos a palavra aqui quinta-feira, né? Jesus se aproximou de uma pessoa que não estava ouvindo e liberou uma palavra sobre ele, efatá, e ele volta a ouvir, aleluia. Então Jesus se aproximava de pessoas, por exemplo, rejeitadas, que ninguém queria se aproximar, como os leprosos. Ninguém queria se aproximar perto dos leprosos, que ficavam fora do arraial, mas Jesus se aproximava dessas pessoas. Jesus comia com os pecadores, e muitos criticavam ele, olha lá, Jesus sentado comendo com os pecadores, mas ele fazia isso. E ele sentava com pessoas desacreditadas, ninguém dava nada por aquelas pessoas. Jesus ia lá e mostrava o valor que ela tinha diante dele, diante do Pai e diante da sociedade. Então, pessoas que haviam perdido muitas vezes a esperança, como a mulher do fluxo de sangue, que toca ali no Senhor, e o Senhor restaura a saúde dela, anos sofrendo de uma enfermidade, de uma exclusão, havia perdido a esperança, mas quando Cristo libera virtude sobre a vida dela, ela é curada. Então Jesus estava sempre passando no meio das multidões. Por quê? Porque ele sabia que sempre tinha alguém com grande valor ali para ser restaurado. Então Jesus, ele não era aquele teórico, ele demonstrava na prática que pessoas são mais importantes do que coisas. Diga comigo, pessoas são mais importantes do que coisas. Então a igreja não é simplesmente um prédio, a igreja é formada de pessoas, de gente como a gente. Então nossos pequenos grupos, por exemplo, elas não são apenas uma reunião,
Ah, eu vou na reunião da célula terça-feira. Não, você vai no lugar onde as pessoas vão ser cuidadas. É o lugar onde as pessoas são cuidadas. Então, nosso desafio é construir uma igreja onde as pessoas são mais importantes do que coisas. Ser é mais importante do que ter. Muito mais importante. Então, Deus não quer apenas que frequentemos os cultos, um culto como esse, ou uma pequena reunião de célula, mas Ele deseja um relacionamento diário com Ele. Lembra da mensagem de domingo? Aquilo ali é uma carta aos novos convertidos. O que eu sou novo convertido, pastor, o que faço agora? Pratica Atos capítulo 2. Simples assim, foi a mensagem que nós recebemos. E para isso você precisa ter um relacionamento diário com o Pai. Diário com Jesus, marcando presença ali com o Pai. Relacionamento verdadeiro com as pessoas. Seja aqui no prédio da igreja, seja na hora da reunião lá do pequeno grupo, na terça-feira, seja num culto de mulheres, culto de homens, culto de jovens, não importa, seu relacionamento tem que ser verdadeiro com as pessoas, Então, se alguém perguntar para você, como que você está? Se você não estiver bem, você fala, eu não estou bem hoje, preciso de uma oração, preciso de um abraço. Então, seja verdadeiro, seja autêntico com as pessoas, Então, Ele deseja que nós tenhamos também cuidado, que a gente possa cuidar uns dos outros como igreja, que nós possamos ter comunhão, aquela coisa de estarmos sempre juntos, estarmos apoiando uns aos outros. Olha que momento de comunhão nós tivemos aqui, abençoando a irmã Floraci. Gente, isso é comunhão demais, isso é bênção demais, Me lembro quando nós tínhamos os grupos familiares, andávamos vários quilômetros, irmã? Irmã Floraci, nós andávamos aqui, pegava no meio da mata por aqui, e ia para evangelizar, para visitar pessoas, para levar uma palavra, Irmã Floraci com toda energia, já naquela época andando super rápido, e a gente ficava para trás. Se não correr, a gente ficava para trás, Então nós precisamos ter esse momento de comunhão, se envolver nesses momentos, se envolver num grupo pequeno, se envolver no prédio da igreja, se envolve nos ministérios. Gente, tem tanta coisa para fazer. Eu mesmo estou orando, porque nos jovens tem muita coisa para ser feita. Eu estou orando, Senhor, levanta trabalhadores, levanta trabalhadores, porque os campos estão brancos, a colheita está pronta, levanta trabalhadores. E tem muitos aqui neste lugar, amém? Então nós precisamos nos envolver, nós precisamos de discipulado, O pastor falou aqui sobre os microgrupos, sobre os pequenos grupos. Você já está no microgrupo? Você vai ser convidado para entrar no microgrupo, aceita. Fala, eu quero entrar nesse microgrupo, vai ser uma bênção na minha vida. E isso é valorizar aquilo que Deus valoriza, você mesmo. Se Deus não se importasse com você, não tinha nada disso aqui para você, não tinha pequeno grupo, não tinha visita, não tinha discipulado, não tinha nada. Mas Deus sempre se importou com as pessoas. Mas a pergunta é, como tem sido a minha atitude como cristão? Qual tem sido a minha maneira de viver? Ela se parece com a igreja do Novo Testamento? Ela se parece com a maneira de viver como os irmãos de Atos capítulo 2 viviam? E aí o que eu quero dizer para você, lendo esse texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 15, é que pessoas podem se afastar. Diga comigo, pessoas podem se afastar. Então a Bíblia, ela é muito real. Você pode ler a Bíblia todo dia, você vai perceber que a Bíblia é muito real. Tudo que está acontecendo está aqui, tudo que vai acontecer está aqui. Então ela não esconde as dificuldades, por exemplo, dos seus personagens bíblicos. A Bíblia não esconde, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia não esconde a falta de relacionamento que Davi tinha, por exemplo, com os filhos, as dificuldades que ele teve. A Bíblia não esconde as falhas de Sansão, não esconde. Então a Bíblia está sempre revelando erros, fracassos, pecados, medos, conflitos, desistências, restaurações também. Então Deus está sempre mostrando, a palavra de Deus está sempre mostrando isso. Você conhece alguém que frequentava a igreja, ou o pequeno grupo, ou a célula, e se afastou? Você conhece alguém? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Você conhece alguém? Já vem na sua mente. Vem ou não vem?
Vem na sua mente. Então a Bíblia também nos apresenta uma história assim. Quem, pastor? João Marcos, que é o que acabamos de ler aqui nesse texto. Atos 13, versículo 5 diz assim: chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Então João Marcos era alguém que estava envolvido na obra, estava envolvido no reino, estava trabalhando. João Marcos estava envolvido na missão. Ele era um auxiliar. Ele era alguém ali, do exército, da batalha, dos vencedores, dos mais do que vencedores. Mas aconteceu alguma coisa. Você já viu essa história em algum lugar? Você conhece alguém que aconteceu a mesma coisa com ele? Atos 13, versículo 13 diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfilha. E João Marcos aqui, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, aparentemente, no texto que nós lemos aqui no capítulo 15, também, João Marcos abandonou a missão. E Paulo ficou, pé da vida com isso. Tá? Paulo, se você não conhece o apóstolo Paulo, você precisa de ler um pouco mais sobre a vida dele. Paulo não era uma pessoa fácil de lidar, ele era um discípulo do Senhor, e aí João Marcos abandonou a missão. Então nós não sabemos exatamente assim o motivo, porque isso aconteceu, mas nós podemos imaginar possibilidades, amém? Porque a nossa mente é assim, a gente imagina. E aí eu fiquei imaginando três decepções que podem afastar uma pessoa, ou três possibilidades que podem ter acontecido com João Marcos. Primeira, ele pode ter se decepcionado consigo mesmo. Já aconteceu isso com você? De você se decepcionar consigo mesmo? Talvez isso aconteceu com você. A pessoa tenta vencer um pecado, muitas vezes, ela está lutando ali, e ela não consegue vencer aquele pecado. Ela tenta produzir alguns frutos, e parece que o fruto não vem, e ela se frustra. E aí, às vezes, ela se sente tímida, ela se sente incapaz, ela se sente insegura, e ela começa a pensar assim: eu não sirvo para isso não. Melhor eu esperar um novo momento aí, quem sabe uma nova hora aí, quem sabe vai acontecer. Tá? Mas agora não estou me sentindo frustrado, eu acho que eu não sirvo para esse negócio de igreja não. Talvez você já até liderou, e aí se na liderança você esperou que os frutos viessem, o fruto não veio por algum motivo, e você acabou se frustrando, se sentiu incapaz, e até mesmo se afastou da igreja. Tá? O outro motivo que eu fiquei pensando na vida de João Marcos, é que ele se decepcionou com as pessoas. Pode ser uma possibilidade também. Tá? Então muitas vezes a pessoa chega e encontra, por exemplo, alguns conflitos, por exemplo, fofocas. Por isso a gente não pode fofocar. Amém, irmãos? Por isso a gente não pode falar mal das pessoas. A gente não pode passar informação que a gente não sabe se é verídico ou se não é verídica. Tá? Julgamentos podem acontecer. Erros, incoerências, decepções. Eu conheci uma pessoa que ela afastou da igreja depois que um crente velho falou para ela assim, ela estava novo convertido na igreja, ela estava uma bênção na igreja, irmãos. Eu lembro que até que aquela época teve um concurso de música e tal, e o pessoal cantou aqui, e era uma bênção. E aí sabe o que aconteceu? Essa pessoa cantou aqui, estava envolvido, ele ficou na igreja, e aí ele começou a participar da aula, da classe do batismo nas águas, veio super animado, e eu estava cuidando dele, e aí de repente veio um crente velho, numa conversa que eu não estava perto, e falou para ele assim: você não está preparado para ser crente não, você não está preparado ainda não, você é muito carnal. Ó a boca, emprestado para quem será, Emprestado para quem será? E aí sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ele era um adolescente, ele decepcionou.
Ele foi embora no meio do culto. Quando eu cheguei em casa e eu fui conversar com ele, e eu perguntei para ele, ele contou essa história para mim. Ele falou assim: se esse crente é desse jeito, não quero ser crente nessa igreja não. E até hoje ele não voltou, mas ele vai voltar. E eu estou orando por ele até hoje. Isso já tem o quê? Talvez aí uns 10 anos já. É uns 10 anos, mas eu estou orando por ele vai voltar. Ele vai voltar. Tá? Por isso é que a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas decepcionam com pessoas. Pode ter acontecido com o João Marcos também do mesmo jeito. Tá? E aí a pessoa pensa assim: se é assim, não quero fazer mais parte disso. E ele decepciona. E aí ele afasta do Senhor, afasta da célula, afasta do pequeno grupo, não vem mais no culto dos homens. Tá? E a terceira possibilidade que pode ter acontecido com o João Marcos é que ele ficou decepcionado com Deus. Você acredita? Tem gente que decepciona com Deus. A pessoa ora e Deus não responde para ele. E vai passando o tempo e aquela oração não responde. E às vezes a gente desiste cedo demais, né? Eu tenho oração até hoje que eu não fui respondido. Mas eu estou aqui, glória a Deus. Desde os 21 anos de idade, já estou com 46. Até hoje tem oração que não foi respondida. Por isso que a gente tem que perseverar. A vida do crente é perseverança. O tempo todo até Jesus voltar. Né? Então, muitas vezes a pessoa pede algo e não recebe. Ou passa por um deserto, uma luta muito grande, enfrenta uma dor que muitas vezes ela não entende. Né? E começa a pensar assim: por que Deus permitiu isso? E muitas vezes ela desiste, afasta dos caminhos do Senhor, não volta mais na igreja, não volta mais para a célula, não vai mais para o grupo pequeno. Você chama ele para tudo que é coisa, ele não vem. Ele não vem. Mas tem uma boa notícia: Jesus não desistiu de você. Jesus não desiste das pessoas. Paulo desistiu de João Marcos, mas Jesus não desistiu dele. Então aqui, o João Marcos, ele sai, ele não participa mais da missão, mas alguém não desistiu dele. Quem que foi? Barnabé. Ei, Barnabé, aleluia. Barnabé não desistiu dele. Quando Paulo decidiu iniciar outra viagem missionária, ele não quis levar João Marcos. Não vou levar. E aí o texto, Atos 15, 36 a 41, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que os havia abandonado na Panfilha, e não tinha participado com eles no trabalho. Olha só, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos, olha só Barnabé, de olho na situação, levou Marcos consigo e navegou para Chipre. Paulo, escolhendo Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, o que é que Paulo estava querendo dizer com essa atitude dele? Ele estava dizendo: eu não confio mais nele. Mas Barnabé dizia assim: vamos dar outra oportunidade. Ei, glória a Deus, hein? Eu oro nessa noite para que Deus possa nos dar um coração como o de Barnabé. Porque às vezes a gente quer ser Paulo mesmo. A gente quer ser sanguíneo. A gente quer arrebentar com tudo. A gente não quer dar chance para ninguém. Mas se Deus, que é Deus, o Todo-Poderoso, está dando chance para todo mundo nesse tempo da graça, quem sou eu, quem é você, para negarmos isso? Para as pessoas, quem somos nós? Então Paulo talvez estava contemplando ali, focando mais no fracasso de João Marcos, mas Barnabé estava olhando o potencial de João Marcos. Por isso Barnabé trouxe ele para perto, ficou perto dele, né? E aqui está uma grande lição, um grande ensinamento para a gente aprender no dia de hoje. Algumas pessoas precisam de correção, outras precisam, na verdade, de uma nova oportunidade. Talvez você esteja aqui nessa noite, Deus está te dando uma nova oportunidade.
Barnabé percebeu que Marcos não precisava ser descartado. Você nunca precisa ser descartado. Por isso as pessoas estão orando por você. Por isso as pessoas mandam mensagem e dizem para você: você está fazendo muita falta, estamos com saudade de você, vem aqui na minha célula, vem aqui no meu grupo pequeno, venha no culto dos homens, venha no futebol dos homens na sexta-feira, né? Tem os galácticos aí, né? Eu não sou galáctico não, eu não nasci bom para jogar bola não. Mas ele entendeu, Barnabé entendeu que João Marcos precisava ser restaurado, porque ele teve um atrito com Paulo, por algum motivo ele se afastou, e então Barnabé, com aquele coração dele grande, né, olhou e ficou atento a isso. Sabe, nós precisamos ser assim. Aqui está cheio de pessoas assim, elas se importam com você, elas estão querendo que você volte, que você participe do aprisco, você faz parte da família de Deus. Então Barnabé nos ensina a não desistir das pessoas. E aí você não precisa jogar pedra no Paulo, porque às vezes Deus vai usar pessoas assim para despertar um Barnabé. Então tudo faz parte, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então você precisa ter esse discernimento, estar atento nessas coisas, tudo vai cooperar. Essa é a grande mensagem que a Bíblia nos ensina todos os dias. O que vamos passar amanhã, terça, quarta-feira, se Deus quiser, tudo vai cooperar para o nosso bem. Seja de bom, seja ruim, seja provação, seja uma coisa boa, tudo vai cooperar. Então Barnabé foi um instrumento de Deus para ajudar João Marcos a recomeçar. Quem quer ser um instrumento de Deus aí para ajudar alguém a recomeçar? Você conhece alguém que precisa recomeçar na vida? Eu conheço pelo menos 100. Pelo menos 100. Onde você for, vai ter alguém que precisa recomeçar a vida. Então era como se Barnabé dissesse assim, ó: vamos, João Marcos, voltar ao lugar onde você desistiu e vamos tentar novamente. Eu vou estar do seu lado, vai dar certo. Então Marcos havia enterrado todo aquele seu potencial, porque ele já era auxiliar, ele era alguém ali que estava junto, estava perto, e por causa de uma experiência ruim, tudo isso foi se esvaindo, né? Então Barnabé ajudou João Marcos a recuperar o quê? Primeiro, sua confiança. Então Barnabé esteve ali, né? Ajudou ele a recuperar o seu envolvimento. Então colocou ele de novo na missão, para outro lugar, mas colocou ele de novo na missão. Ele estava dizendo assim: João Marcos, vai dar certo, vamos voltar a trabalhar, meu filho. Vamos voltar a servir o Senhor com alegria, né? Você tem uma missão, João Marcos, Deus confiou a você, e aquilo que você faz, outra pessoa não vai fazer, João. Então, ele ajudou também a recuperar o seu relacionamento com outros cristãos. Gente, você vai ver o que vai acontecer lá no final. Qual que foi o resultado? Foi extraordinário, foi algo que João Marcos não tinha vivido, Barnabé também não tinha visto, e Paulo também não tinha vivido. Anos depois, presta bem atenção, anos depois, escuta o que Paulo escreveu sobre João Marcos, anos depois. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim, ó: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for visitá-los, recebam-no. Esses são os únicos judeus entre os meus cooperadores no reino de Deus. E eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Quem diria ao apóstolo Paulo falar isso de João Marcos? Meu cooperador, alguém que é uma fonte de ânimo para mim também, né? Observe que aquele que um dia foi motivo de desconfiança, agora se tornou cooperador. Isso é a graça de Deus, isso é o poder de Deus que opera em nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, guarda essa palavra aí. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você,
porque ele me é útil para o ministério. Aleluia! Glória a Deus! Isso anos depois, ele dizendo, olha, João Marcos é útil para o ministério, traga ele, ele é importante que esteja aqui comigo. Olha essa transformação, meu irmão, olha essa situação, algo foi resolvido. João Marcos volta, Paulo se restabelece com ele. Antes era, eu não quero levar João Marcos, depois, traga João Marcos porque ele me é útil, aleluia! Ei, irmãos, eu fiquei muito alegre, sabe por quê? Isso é uma verdadeira história de restauração, por completo, no relacionamento. Talvez se fosse, você nem queria ficar mais perto dele, né? Mas Paulo recomendava, não, traz ele precisa ficar perto da gente aqui. Tá? Filemão também, capítulo 1, versículo 24, diz assim, Paulo menciona, né, Marcos entre seus cooperadores, mais um texto, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só que lindo isso, irmãos. E além de tudo isso, João Marcos se tornou conhecido, né, como autor do Evangelho de Marcos. Então a gente aprende aqui uma grande lição. Talvez hoje existam pessoas que eu e você conheçamos que estão exatamente como Marcos estava. Talvez você está hoje aqui nessa noite, nesse dia, como João Marcos estava. Talvez você que me ouve pela internet também está como João Marcos estava. Talvez você um dia já foi líder de um pequeno grupo. Talvez você já foi até um pastor, já foi um líder, né, um cooperador, já foi um diácono, né, na igreja, já foi um oficial e se desviou por algum motivo, assim como João Marcos. Talvez você está aqui nessa noite, e se afastou, ficou ferido, ficou decepcionado, cometeu erro, perdeu a confiança, parou de servir, deixou a célula, deixou de congregar. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa hoje, preciso te lembrar, Jesus não desistiu de João Marcos, Jesus não desistiu de milhares de pessoas espalhadas no mundo inteiro, e não é de você que Jesus vai desistir. Jesus está dizendo para você hoje, nessa noite, eu estou te dando uma segunda chance, porque eu não desisti de você, aleluia! Então se Jesus não desiste das pessoas, nós também não podemos desistir. Nós temos que sair daqui com o nosso coração na mão, dizendo, Senhor, eu quero ser como Barnabé nessa terra. Se eu for como Barnabé nessa terra, eu já cumpri as melhores das missões. As melhores das missões. Né? Então, não significa que vamos ignorar erros. Não significa que vamos ignorar pecados, aprovar pecados. Mas significa que vamos acreditar que uma pessoa pode ser restaurada pela graça de Deus. Porque onde há pecado, superabunda a graça de Deus. E graças a Deus, porque estamos vivendo esse tempo da graça, irmãos. É ou não é? Nós temos que dar glória a Deus por vivermos esse tempo. Então Barnabé nos traz um grande ensinamento. Não veja apenas onde a pessoa caiu. Nós temos essa tendência, né? Mas veja também onde ela pode chegar. Você imagina Barnabé na hora da confusão com o Paulo lá, de João Marcos com o Paulo. Barnabé deve ter ficado olhando, falou assim, o quê? Não vou olhar onde João Marcos está caindo. Eu vou olhar na possibilidade onde ele pode chegar. Vou separar ele, vou levar ele na missão comigo. É isso que a gente deveria fazer, mas muitas vezes a gente não faz, né? E aí eu quero desafiar você com essa palavra. Eu quero desafiar você, né, com essa palavra a procurar quem se afastou, quem foi embora. Então hoje nós não vamos apenas ouvir uma mensagem. Eu vi aqui, pastor, eu vou ouvir a mensagem. Não, eu vou desafiar você essa semana a procurar alguém que se afastou da igreja, afastou do grupo pequeno, afastou da célula, afastou da comunhão com os homens, da comunhão com as mulheres, tá? E aí eu vou fazer um desafio. Primeiro pense, pessoas que já participaram, por exemplo, do seu pequeno grupo, da sua célula. Pensa aí agora, que está afastado. É um João Marcos. Mas não olha para a queda não, olha para o potencial dele.
Olha o que Deus vai fazer na vida dele. Amém? Então pensou aí? Beleza, você pensou. Já frequentaram a igreja e não estão frequentando mais. Pensa aí. Pensa aí. Vai aparecer vários nomes na sua mente. Você que já é até anotando, você pode anotar. Já estiveram envolvidas, pastor, já foram líder de célula. Já foi diácono, já esteve na frente da igreja, já foi cooperador, já foi diácono, já foi oficial, né? Já estiveram tão envolvidas, já até ministraram no encontro, mas estão afastadas. Eu conheço a pessoa, estou orando e tentando envolver essa pessoa novamente até hoje, para ela voltar. Mas hoje elas estão afastadas. Escreve o nome dela aí, né? E talvez tenha alguns aqui que nem precisa escrever o nome, Deus já trouxe você hoje. Deus é fiel com a sua palavra, irmão. Deus é fiel com a sua palavra. O desafio 2 que eu vou fazer para você. Primeiro, você fez a lista. Tá? Segundo, você vai orar. Você vai parar por alguns minutos. Daqui a pouco nós vamos orar. E você vai orar por essas pessoas. E hoje, antes de você dormir, você vai terminar a lista. E aí você vai dobrar seu joelho. Você vai orar por essas pessoas. Amanhã, meio-dia, o relógio vai despertar, é a oração do meio-dia. Você vai orar por essas listas, amém? É a oração para Deus salvar as almas, para Deus retornar pessoas. Então você vai orar para essas pessoas. Então você vai pedir para Deus, Jesus, você vai fazer essa oração, eu me importo com essa pessoa, porque o Senhor se importa com ela, traz ela de volta. Você vai fazer essa oração, amém? E aí eu vou desafiar você a orar, você jejuar 3 dias. 3 dias, você vai fazer um jejum parcial e você vai orar, vai jejuar 3 dias por essas pessoas, né? Talvez você já até está jejuando, já põe isso no propósito, né? Então o que você vai pedir para Deus? Você vai pedir para Deus curar suas feridas, restaurar a fé delas, remover suas decepções e abrir uma porta para um recomeço. E eu já orei, eu estou orando para Deus abrir porta de recomeço para várias pessoas que se afastaram. E talvez alguém orou por você, e você está aqui nessa noite e está ouvindo essa mensagem. Né? E Deus está abrindo uma porta para recomeço na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está abrindo essa porta. E o terceiro desafio que eu vou fazer para você. Então, primeiro você vai fazer a lista. Segundo, você vai o quê? Orar e jejuar. E o terceiro, você vai atrás. Você vai ser um Barnabé. Barnabé não é Barnabé se ele não tivesse ido atrás de João Marcos. Se ele não tivesse colocado na prática, não ia adiantar nada botar o nome na lista, orar, jejuar e não ir atrás, não me envolver na missão. Tá? Então o que você pode fazer? Vou dar algumas sugestões. Você pode formar duplas. Escolha quem vai fazer o primeiro contato. Com alguém lá da célula. Gente, você lembra daquela pessoa do irmão João da célula? Lembro. Pois vamos entrar em contato com ele. Manda uma mensagem aí. E nós vamos começar a orar, jejuar por ele. E quem que vai entrar em contato primeiro? Vamos fazer uma visita para ele? Vamos. E aí você vai fazer a visita para essa pessoa. Então você pode mandar uma mensagem, uma ligação, uma visita, convidar ele para tomar um café, né? Ou não comece cobrando. Assim, você está sumido demais, Hamilton. Não é assim. Não faz assim não. Fala assim, nós sentimos muito a sua falta, estamos com saudade de você. Você é muito importante para nós estamos orando por você e queremos saber como você está. Por isso nós estamos aqui. Perdoe pelo tempo que nós não estivemos, mas agora estamos aqui de volta. Estamos de volta e você é muito especial para Jesus e Jesus te ama e nós também te amamos. É a igreja de Atos capítulo 2. Eles mantinham-se unidos, aleluia. Você já viu um saco de batata? Quem já viu um saco de batata na feira? O feirante abre o saco de batata assim, passa ali a faca e as batatas saem, vai tudo embora. Mas se você pega aquelas batatas, descasca ela, põe na água, prepara ela, põe na panela e faz um purê de batata, fica amalgamado, não tem como separar. Você pode colocar a panela de cabeça para baixo, não tem como separar. Se tiver de cair, vai cair junto. Não separa, porque fica amalgamado. Então, concluindo essa mensagem, Deus mostrou o seu amor por nós enviando quem? Jesus de Nazaré. Então, Jesus veio para buscar pessoas. Jesus não desistiu de Pedro depois da negação. Lembra? Pedro negou a Jesus e ele falou, você me ama? Sim, então apacenta as minhas ovelhas, filho. Eu acredito em você, tem potencial dentro de você.
Mesmo depois de eu ter pecado? Sim, volta, apacenta as minhas ovelhas. Estou parafraseando aqui para você. Jesus não desistiu dos discípulos quando eles falhavam. Jesus não desistia deles, né? Jesus não desistiu de João Marcos, aleluia. E Ele também não desiste de você. Você tem um grande valor para Deus. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus conta com você na obra dEle. Deus conta com você desde o começo. Todas as coisas que Ele falou para você, todas as coisas que Ele prometeu para você, Ele quer fazer cumprir na sua vida. Talvez você tenha se decepcionado consigo mesmo, talvez com as pessoas, talvez com Deus, talvez com a liderança, talvez com uma série de pessoas. Mas hoje Deus está dizendo para você assim, ó, eu não terminei ainda a sua história. E eu não terminei sua história ainda, filho. Você pode recomeçar. Ei, todas as vezes nós podemos recomeçar. Deus pode recomeçar, meu irmão, pode começar tudo de novo. E talvez Deus também queira usar você para ajudar alguém a recomeçar. É o que nós vamos fazer. Lembra dos 3 passos do desafio? Ei, vai ter gente retornando para cá. E Deus vai usar você. Porque só eu passo todo domingo, 3, 4 pastores, não dá conta não. Dá conta não. Mas se nós nos mantivermos unidos no mesmo propósito, vai retornar gente. Vai retornar gente que está afastado, que precisa voltar a viver os propósitos de Deus. Então, a igreja precisa de mais Barnabés, amém? Diga comigo assim, eu quero ser um Barnabé. Então, Deus precisa de pessoas que vão dizer para outras pessoas, eu não vou desistir de você. Nós vamos caminhar juntos, vamos recomeçar. Ah, mas está difícil. Não, vamos começar do mesmo jeito. Recomeça. Né? Às vezes tem pessoa que recomeça 3, 4 vezes lá no jovem. E eu estou lá de novo. Às vezes eu estou orando, aí eu saio 6 horas da manhã, eu vou buscar ele, não sei na onde aí. Nas quebradas da vida. Aí levo ele embora para casa. E falo, o seu lugar não é lá. Recomeça. O senhor me ajuda? Ajudo. De novo, pela terceira vez, quarta, quinta, sexta, sétima, se for preciso, a gente vai fazer. Por quê, pastor? Porque Deus não desistiu dessas pessoas, e nós não temos o direito de desistir das pessoas, mas muitas vezes nós queremos desistir, mas isso não faz parte da igreja de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles estavam alinhados com o projeto de Deus. Então, nós também não vamos desistir das pessoas. Talvez você seja o João Marcos de hoje. Você se afastou, feriu, desistiu, mas eu quero dizer alguma coisa para você. Jesus não desistiu de você. Há espaço para você recomeçar. Há tanto espaço que Deus guardou sua cadeira, você está sentado nela hoje. Você está sentado nela hoje. E talvez você seja o Barnabé. Deus colocou alguém no seu coração que precisa de uma segunda oportunidade. Eu me lembro de uma feita que nós trabalhamos com um jovem e tentamos dar uma oportunidade para a restauração na vida dele e ele não aceitou. Eu fui atrás dele 3 novas vezes. 3 novas vezes eu fui atrás dele. Olha, volta, Deus conta com você, você é um evangelista. Você precisa abandonar, vou passar a mão na sua cabeça, não. Você tem que abandonar esse pecado aí. Esse pecado está te impedindo de chegar no propósito de Deus. Você precisa abandonar isso, você precisa retornar. Nós amamos você, você precisa aceitar que você é filho. Você precisa aceitar essa correção, porque Deus te ama e Deus ama os seus filhos, por isso corrige. E eu poderia talvez não ter ido atrás dele, porque foi um filho que falou mal de mim, colocou meu nome na internet, colocou as mentiras lá, e eu poderia não ter feito nada disso, eu poderia ter respondido, jamais vou responder. Mas o que eu fiz? Ainda fui mais 3 vezes atrás dele. Poderia não ir, pelo que ele fez, na minha família, no ministério, nas coisas que ele fez, mas eu fui atrás dele. Nós precisamos continuar indo atrás. Precisamos continuar dando uma segunda chance para as pessoas. Há espaço para recomeçar.
né? E muitas vezes Deus quer nos usar como um Barnabé. Então não ignore essa pessoa que veio à sua mente, ou que você já anotou na lista, ou que você vai anotar hoje, essa pessoa que você vai orar, que você vai jejuar. Talvez você está falando assim, mas esse é difícil demais, pastor. Você era difícil, você está aqui. Alguém colocou seu nome na lista, começou a jejuar e orar por você. Você nunca imaginou ir num grupo pequeno, foi para um grupo pequeno. E agora está aí renovado no Senhor, buscando a Deus, restaurando várias áreas da sua vida. Deus é bom, não é? Aleluia, Deus é maravilhoso demais, irmãos. Então procure, ore, procure, ame a pessoa, invista na pessoa, ajuda a pessoa a recomeçar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Se precisar de ajuda, se não estiver dando conta, procura a gente, procura o pastor Domingo, procura outros pastores, né? É um problema no casamento, procura lá pastor Josenir, já faz inscrição, né, pastor? Vai abrir matrícula aí, já faz o Casados para Sempre, põe lá no curso de casados. Então, para a gente encerrar, o que Deus valoriza? Pessoas. Diga comigo assim, pessoas. Quem Deus não abandona? Pessoas. Quem nós também devemos valorizar? Pessoas. Amém? Você recebeu a palavra? Eu vou fazer 2 orações para a gente ir para o louvor. A primeira oração que eu vou fazer é para que eu e vocês tenhamos um coração como de Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. É aquele que sabe consolar, aquele que sabe estar perto, aquele que sabe apoiar, aquele que sabe impulsionar pessoas. Então quero orar para que nós tenhamos esse coração. Então quero convidar você para se colocar em pé. Eu vou fazer essa primeira oração rapidamente e depois eu vou fazer uma segunda oração. Põe a mão no seu coração. Nós não vamos cantar ainda, mas daqui a pouco nós vamos louvar e adorar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Agora eu entendi, Pai, por que o Senhor me deu essa palavra. Por que eu escrevi ela, Senhor. Agora eu entendi por que da batalha espiritual para entregar essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que sejamos como Barnabé. Que sejamos conhecidos como a igreja dos Barnabés. Daqueles que restauram vidas, daqueles que investem em pessoas que todos olham a queda, mas nós olhamos o potencial. Nós não amansamos, não passamos mão na cabeça dessas pessoas. Nós não vamos deixar que elas continuem pecando. Nós não vamos continuar deixando que elas se afastem da presença de Deus. Mas nós vamos fazer o nosso papel de Barnabé. Nós vamos olhar como o Senhor olha para as pessoas. E o Senhor sempre está dando chance para as pessoas. Faz de nós, Pai, IBN Renovo, uma igreja plantada neste lugar, uma igreja de Barnabés. Em nome de Jesus. Você recebe essa oração? Levanta sua mão e diga assim: eu recebo essa oração em nome de Jesus. Diga: Senhor, me usa para ser um Barnabé. Agora eu quero fazer uma segunda oração. Você que está aqui presente nesse dia e você entendeu que Jesus não desistiu de você e você precisa retornar para os caminhos do Senhor. Tem muito Barnabé orando por você, jejuando por você, sonhando com você, entregando o recado de Deus para você. É noite para você voltar para o aprisco do Senhor. Se você está aí, está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é dia de você retornar. Pode sair do seu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu não estou afastado, mas eu estou sem salvação, eu preciso de Jesus, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Então sai do seu lugar e vem para cá, porque hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero reconciliar. Sai do seu lugar, volta para cá. Você sabe que tem que voltar para cá. Ei, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Sabe, Deus me dá muito sonho. Essa semana eu sonhei com várias pessoas. E uma das pessoas falava para a mulher dele assim: bem, amor, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero voltar para o discipulado lá da Igreja Renovo. Se possível, lá com o pastor Fabiano. Se você está aqui, eu vou ser grato a Deus por receber você de volta. Se você está aqui, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar, é dia de você voltar para a presença de Deus.
João Marcos também passou por isso. Ei, ele era auxiliar, ó. Ele estava lá na frente da batalha e passou pelo que você está passando. Mas Deus é fiel. Deus é um Deus de recomeços. Deus é aquele que não desiste de pessoas. Deus não desiste dos seus filhos, das suas filhas amadas. Se ainda tem alguém, sai do seu lugar, meu irmão. Sai do seu lugar, João Marcos. Ei, tem muito Barnabé orando por você aqui. Tem muito Barnabé só esperando você voltar para os braços do Senhor, para te abraçar, para dizer, ó, vamos continuar junto. Bora para as viagens missionárias, vamos para a célula, vamos para os pequenos grupos, vamos amar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Está vindo gente, irmãos, está vindo gente. Oh, Deus está mandando gente para cá, presta atenção, Deus está mandando gente. Ei, nossa posição é de Barnabé. Nossa posição é de Barnabé. A gente vem aqui e abraça, e olha o potencial. E o potencial pode ser que está começando, pode ser que está pequenininho ali, mas daqui a pouco vai aumentar. Vai aumentar, porque Cristo habita na vida dessas pessoas. Amém? Estende a sua mão. Estende a sua mão, Deus está te chamando. Se durante a oração você talvez está numa briga, está lutando aí, não sei se eu volto, se eu não volto, é melhor você voltar. É melhor você ficar no aprisco, mas a decisão é sua. Enquanto eu estiver orando, você pode continuar, pode vir voltar. Porque enquanto não houver arrebatamento da igreja, ainda há tempo de reconciliação. Ainda há tempo, ainda dá tempo para ter muitas experiências com Cristo. Ainda dá tempo para viver muita coisa boa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida desses irmãos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que estão aqui nesse dia tão especial. Filho, Jesus te ama demais. Jesus tem algo maravilhoso na sua vida, filha. Ei, o amor de Deus é grande, é grande. Não dá para medir o amor de Deus pela sua vida. Ei, jovem, Deus abençoe sua vida e prospere em nome de Jesus. Oh, Jesus te ama.